Um bom dia, eu me chamo Thalita, sou engenheira agrônoma, sou mestre em solo e água, e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre técnicas de manejo e conservação do solo. E além dessas técnicas de conservação, eu vou falar um pouco também sobre degradação, porque a gente tem que saber as consequências de um manejo inadequado, né? A não conservação do solo, o que pode levar a uma degradação. Então, a gente tem que o cultivo de solo se deu início lá, há mais ou menos uns 12 mil anos atrás, né? Quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Foi quando ele começou a trabalhar com o solo. Então, as primeiras civilizações, elas procuravam se estabelecer em regiões onde a gente tinha solos férteis e também próximos a córregos, né? Próximo a leitos de rios, né? Um bom exemplo de civilizações é o que a gente aprende desde lá do ensino médio, né? A civilização egípcia, que se estabeleceu ali às margens do rio Nilo, né? É onde se deu também o início, os primórdios da irrigação. Então, de lá para cá, a gente teve todo um desenvolvimento, né? Uma mudança no que a gente diz que seja a agricultura, né? O cultivo, o trabalho com solo. A gente teve criações de estudos, né? Áreas que estudam o solo, diferentes tipos de área. A gente teve criações de novas tecnologias, maquinários para trabalhar com esse solo, desenvolvimento de novas genéticas, né, plantas desenvolvidas para trabalhar tipos de manejos diferentes. Começou a vir questões também de degradação do solo, então veio maneiras diferentes de como contornar essa degradação. Então, inicialmente, a gente precisa entender o que é solo, né? Eu costumo dizer que não existe um conceito específico do que seja solo, né? Vai variar muito de em qual área você se encontra. O que eu conceituo como solo não é o mesmo que um engenheiro civil conceitua, né? Um geólogo conceitua, um agrimensor. Então, existem conceitos diferentes do que seja solo para cada área que a gente se encontra. Pode passar, tá? Então, esse é um conceito bem simples do que seja solo para um engenheiro agrônomo, que é o meio capaz de armazenar e fornecer água e nutrientes para os cultivos da planta. E eu acrescentaria mais uma coisa, é um meio de fazer sustento, é um meio de suporte para a planta. E até mesmo dentro da agronomia, existem vários conceitos que foram dados pelos cientistas, né, ao longo dos anos. Esse é um conceito bem simplesinho do que se seja. Pode passar para mim, tá? Então, a palavra solo deriva da palavra solum, que é do latim, significa suporte, superfície ou base. O ruim é que eu não tenho como colocar aqui um sinal, alguma coisa para mostrar para vocês. Mas aqui do lado esquerdo, a gente tem uma imagem que representa o que a gente chama de perfil do solo. O perfil do solo, ele é formado por várias camadas, que a gente chama de horizontes, né? Diferentes tipos de solo apresentam diferentes composições desse perfil, diferentes horizontes. Alguns solos possuem alguns horizontes, outros não, alguns possuem todos, outros não. Inicialmente aqui no topo, né, onde é que a gente tem aqui uma graminhazinha, né, logo abaixo dela a gente tem um Thalita, acredito que travou um pouco para a gente. Bom, pessoal, vou entrar aqui em contato com ela para saber o que aconteceu. Mas já ela está de volta.
Bom, ela teve realmente um problema, tá, de perda de conexão aqui, mas ela já está tentando restabelecer para a gente continuar com a palestra. Peço só a paciência, tá, um pouco de vocês para que a gente dê seguimento à programação. Agradecer a todos que estão aqui, né? São quase 30 pessoas, né? É muito importante a participação nesses eventos, são conteúdos, são conhecimento de profissionais, né? E gostaria que vocês tivessem uma participação mais ativa. Eu sei que dá um pouco de receio, de medos, de perguntar. Mas muitas vezes, o que eu aprendi da minha vida, muitas vezes a pergunta que gostaria de fazer e que eu não faço e que eu não fiz no momento adequado da minha vida, não me permitiu um crescimento. Então, se permita fazer isso. Algo que venha na sua cabeça, que por muito óbvio que vocês achem que é, mas são reveladores porque você se esclarece e muitas vezes essa dúvida sua vai ser a dúvida de outras pessoas. Então, se permitam de perguntar a esses profissionais, aproveitar esse momento para fazer perguntas, né? Mesmo que sejam simples, mesmo que seja algo que não tenha assim, mas não fiquem calados, por favor, né? É muito enriquecedor esse debate, essa parte. E quem sabe se algum de vocês, em esses temas que foram apresentados aqui, vão fazer sua vida profissional, né? Então já tem um começo do que deseja daqui para frente. Então é muito importante isso. Isso é verdade, professor. Eu sou mais da área de saneamento, né? E isso começou bem com uma palestra mesmo do PET, inclusive, com alguém da BRK. Eu me interessei pelo tema a partir de uma palestra, a partir também do laboratório. Então, foi um conhecimento enriquecedor que me trouxe até a oportunidade de estágio, né? E afins, e até mesmo a estar no PET. Queria só conferir se a Thalita já Ela está aí. está Gente, disponível. voltei, entrei aqui pelo meu celular, porque parece que eu acho que o problema é meu computador aqui. Ah, não tem problema, Thalita. Fica à Fica vontade. tranquila, Thalita. Estamos aqui em Pelo família, tá? celular a gente consegue fazer, né? Travou quando, gente? Quando você Só estava para falando saber. dos perfis do solo, você tinha falado da camada superficial, da vegetação, e estava explicando o perfil ali. Eu acho que. Deixa eu ver se eu consigo, que eu acho que aqui pelo celular eu vou conseguir compartilhar a minha tela. Pelo Compartilhar minha celular você tela. consegue compartilhar, mas você não vai conseguir ver a tela do Meet, só a tela do celular. Tá, então vamos deixar então assim do jeito que tá. Então, com você passando para mim. Então, eu tava falando da camada superficial, né? Então, a camada superficial, a gente chama assim de horizonte, a gente tem aqui, deixa eu deixar aberto aqui no meu que eu fico sabendo melhor. É o horizonte O, que é um horizonte composto de material orgânico. Logo abaixo dele, a gente tem um horizonte A, que é um horizonte rico em material orgânico, mas também que a gente tem um material mineral. Abaixo dele, a gente tem o horizonte, deixa eu ver, o horizonte E, que não é presente em todos os solos, é mais comum em regiões onde a gente tem oscilação do lençol freático, ou até mesmo regiões onde a gente tem uma grande quantidade de chuva. Abaixo do horizonte E, a gente tem o horizonte B, que é um horizonte mineral já bem decomposto, e o horizonte logo abaixo dele é o C, que é um horizonte onde a gente tem resíduos ainda do material de origem, da nossa rocha-mãe. E logo abaixo dele, onde a gente está vendo aí esses quadradinhos parecendo tijolinhos, representando,
é a nossa rocha-mãe. É a rocha que deu origem, né, a esse solo. Pode passar para mim, Thaleson. Vamos ver se a gente consegue dar uma aceleradinha, já que estamos um pouco atrasados. Então, o solo possui várias funções, né? Tem a função de cultivo, né, produção de alimentos, matérias-primas industrializáveis, entre outras coisas. Pode ser usado como suporte, principalmente com relação à engenharia civil, né? Construções de estruturas urbanas, rodovias e industriais. É um componente vital de processos e ciclos hidrológicos, principalmente no que diz respeito ao ciclo da água. É considerado também um filtro, né, de produtos tóxicos, porque ele vai manter a qualidade, a pureza da água, né, para as águas subterrâneas. E na questão arqueológica, serve aí como meio de pesquisa, para a gente estudar a história, os padrões de assentamentos antigamente, como foi feito o uso agrícola desse solo, né? Estudar mesmo a história da nossa evolução. Pode passar, tá, Alisson? Então, a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de manejo. Passa para mim, tá, Alisson? Então, um bom manejo do solo é aquele que propicia boa produtividade no tempo presente e que também possibilita a manutenção da fertilidade, garantindo a produção agrícola no futuro. Existe uma frase, né, não é bem uma frase, é um pensamento que eu ouvi de um pesquisador em uma palestra na UFG uma vez, já tem muito tempo, que diz o seguinte, que a gente precisa entender que nós não herdamos as terras dos nossos pais, mas a pegamos emprestado dos nossos filhos. Então, é necessário que a gente tenha a compreensão de que é necessário a gente fazer um uso racional dos recursos, não vou falar apenas do solo, mas de todos os recursos, né? No tempo atual, né? Mas pensando também que futuramente esses recursos continuam, né? Precisando ser utilizados para gerações futuras, né? Então, o uso consciente, o manejo consciente, para que a gente tenha a conservação, né, desse bem. Passa para mim, tá, Alisson? Então, a gente tem basicamente 4 tipos de manejo do solo, técnicas que é para preparo do solo para o plantio. A gente tem o preparo convencional, que é um método mais difundido e mais utilizado, né, que tem o revolvimento do solo através de gradagens e arações. A gente tem o preparo mínimo, que eu costumo dizer que o preparo mínimo é um intermédio ali entre o preparo convencional e o plantio direto. O preparo mínimo seria uma segunda, né, plantação, né, após o preparo convencional, onde a gente tenta revolver o mínimo possível o solo. A gente tem o plantio direto, que é o sistema que é utilizado aí, palhada, né, e o plantio é feito utilizando máquinas especiais. Essas máquinas colocam um adubo e a semente abaixo dessa camada, né, de material orgânico. E a gente tem um plantio semidireto, que é uma tentativa de plantio direto. Só que ocorre em regiões onde a gente não consegue um aporte de matéria orgânica suficiente para configurar esse sistema como plantio direto. É o que acontece, por exemplo, aí no Tocantins, né? É uma região onde o clima, né, é bem diferente, você tem temperaturas muito elevadas e essa temperatura faz com que a decomposição do material orgânico seja acelerado. Então, com isso, a gente não consegue um aporte de material orgânico suficiente para configurar o sistema como plantio direto. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então, a gente tem um preparo convencional. Como eu já disse, ele vai inverter a camada do solo, utilizando arado e gradagens, né? E a gente pode dividir ele aí em algumas etapas. A primeira etapa é o planejamento, né? Utilizado. Primeiramente, a gente vai utilizar arados escarificadores, grades pesadas mesmo, que vão preparar esse solo, basicamente vão cortar esse solo. Ele vai revolver toda essa camada aí para o preparo do solo. Próximo, Thales. Na etapa 2, a gente tem um processo de destorramento, né? Porque a gradagem inicial, o arado iniciado, ele apenas revolve, ele apenas corta, né?
Então, nessa segunda etapa, a gente vai ter a trituração, né, desses pedaços de solo que ficaram aí, por meio da gradagem. Então, a gente passa 2 gradagens leves por cima, né, para fazer o destorreamento desses pedaços aí de solos que ficaram. Na etapa 3, a gente tem a semeadura e a adubação, que podem ser feitas tanto manualmente como através de semeadeiras específicas. E na etapa 4, a gente tem o controle de doenças, pragas e plantas daninhas que vão ocorrer aí ao longo de todo o ciclo da cultura, né? Então, necessitou de fazer um controle de aparecimento de alguma doença, tem o entrada de maquinário para fazer esse controle, pragas e plantas daninhas. As plantas daninhas a gente faz as capinas, né? E na etapa 5, a gente tem essa colheita, que pode ser feita também manualmente ou utilizando um determinado maquinário. Então, o plantio convencional, ele tem como principal característica o revolvimento do solo, né? Suas camadas superficiais, é onde aí, geralmente a gente tem a perca do horizonte A, né? E seu objetivo, basicamente, né, é reduzir a compactação que existe no solo, incorporar corretivos e fertilizantes, aumentar a porosidade, né, a fim de melhorar a permeabilidade do solo e provocar o corte e o enterro de plantas daninhas. Passa para mim, Thales. Então, as vantagens aí desse sistema. Você tem um aumento na mineralização dos componentes orgânicos por micro-organismos, uma vez que a gente tem o corte desse material orgânico, né, a incorporação desse material orgânico, então facilita, né, o trabalho, digamos assim, dos micro-organismos. Então, acaba sendo mais acelerado. Com isso, você tem a mineralização mais rápida do material orgânico e uma disponibilização também mais rápida dos nutrientes que estão ali nesse material. Você tem aumento da aeração, você não vai ter problemas com a aeração nesse solo. Você tem destruição das plantas daninhas e você tem incorporação de fertilizantes e corretivos e até mesmo da material orgânico. Passa para a Alisson. No entanto, esse sistema possui inúmeras desvantagens, né? Como a diminuição da fertilidade do solo com o tempo, devido a esse revolvimento constante do solo, favorecimento da questão da erosão, o solo está descoberto, né? Então você tem um impacto direto da gota da chuva sobre o solo, provocando um desagregamento. Você tem uma possibilidade de escorrimento superficial da água no solo, o solo está desprotegido, então facilmente carregável, dependendo da declividade que se encontra. Tá? Você tem aumento da necessidade de efetuar tratos culturais, principalmente capinas, constantes. O tempo de preparo do solo é maior do que nos outros sistemas, uma vez que a gente tem a questão da gradagem, da aração, né, toda aquela adubação da área toda. Então, leva um tempo maior para se preparar esse tipo de sistema. E, consequentemente, você tem um gasto maior com combustível e hora-máquina nesse sistema. Tem um grande problema aí também da compactação do solo, devido a constante uso de maquinário pesado nessas áreas. Você pode ter problemas de compactação, o que vai dificultar a infiltração de água no solo, favorecendo o escoamento superficial e a erosão, dificultar o crescimento do sistema radicular das raízes, então você vai ter dificuldade na absorção de água, dificuldade na absorção de nutrientes, dependendo de onde se encontra essa compactação, essa camada compactada, você pode ter problemas de tombamento da cultura, porque a planta não desenvolveu o sistema radicular suficientemente para se manter, né, para se sustentar. Próximo, Thales. Temos o preparo mínimo, né? O próprio nome já diz, é um preparo mínimo, né? Você utiliza o revolvimento mínimo do solo. Seria uma opção após o preparo convencional no primeiro ano, né, que seria esse preparo mínimo. Né? A gente vai fazer o plantio sobre os restos culturais que ficaram nesse solo, né? E o único revolvimento que se tem é no local onde vai ser feito o plantio.
Um bom exemplo para a gente entender o preparo mínimo é o plantio em cana-de-açúcar, onde as touceiras, né, antigas, na hora de a gente fazer a renovação do canavial, essas touceiras podem ser eliminadas através de herbicidas e o plantio é feito nas entrelinhas, né, através de sulcos, né, são feitos sulcos onde são adicionadas a adubação e as ramas ali para fazer o plantio. Então, toda a parte onde tinha novamente as touceiras antigas permanece sem revolvimento nenhum. Então, os benefícios desse sistema: você tem um menor gasto de energia, uma vez que a gente não vai fazer nenhuma aração, nem gradagem, então logo você tem menos gasto com combustível, menos horas gastos também com maquinário. Você tem aumento da concentração de material orgânico, uma vez que a gente não fez essa incorporação, então o material vai permanecer ali por mais tempo, né, se decompondo aos poucos, liberando nutrientes aos poucos para as plantas. Você tem melhoria das condições físicas e químicas desse solo. A gente diminuiu a passada de maquinários, então já diminui a questão da compactação. Você tem a quantidade, um aporte de material orgânico ali da cultura anterior, né, que vai ajudar na questão do material orgânico. E você tem reduções de erosão, uma vez que o solo está coberto, né, com material orgânico, então você não tem impacto direto da gota da chuva, você tem maior infiltração da água no solo, menor escorrimento dessa água e, consequentemente, a gente vai ter menos perda de solo e menos perdas de nutrientes. Pode passar, tá, Alisson? Tá? O plantio direto. O plantio direto é um sistema que utiliza semeadoras específicas, né? A gente tem o plantio em solos que são cobertos por uma palhada, né? Então a gente utiliza semeadoras especiais que vão colocar o adubo e a semente abaixo dessa palhada. Existem estudos, né, pesquisas que enumeram diversos benefícios, tanto para os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Eu vou citar apenas alguns, porque senão a gente entra demais no assunto. Passa para mim, tá, Alisson? Então, é um sistema que se utiliza da rotação de culturas, né? Tem-se um grande uso de herbicidas para o controle de plantas daninhas, uma vez que a gente não tem o uso de capinas. Então, a gente tem um gasto muito grande com herbicidas, né, para fazer esse controle. Os restos culturais devem cobrir pelo menos 80% da superfície do solo ou mantenham uma quantidade de 6 toneladas por hectare de matéria seca sobre a cobertura do solo. Isso é algo específico, né, para ser considerado como plantio direto. É onde a gente tem o problema do plantio semidireto. Não se consegue ter uma produção de aporte de material orgânico tão alto nesse sistema, né? Já vi alguns estudos que dizem que no mínimo 4 toneladas por hectare já podem ser configurados como plantio direto. E tem um estudo também muito antigo, de 1976, né, já tem muito tempo, que Ramos ele observou já benefícios, né, em relação à infiltração de água do solo, menor escorrimento, né, maior retenção de água no solo, com quantidade de aporte de material orgânico já acima de 2 toneladas. Então a gente já começa a ter algum benefício a partir dessa quantidade de material orgânico. Pode passar para mim, tá? Então, as vantagens desse sistema. Principal de todos, controle de erosão, né? O solo está coberto, não tem impacto da gota da chuva, não tem escorrimento, você tem maior infiltração de água no solo, né? Elevação do teor do material orgânico disponível, muito importante para a questão da biologia do solo, relação carbono-nitrogênio. Você tem reparação na estrutura do solo, muito importante para a questão de retenção de água no solo, aeração do solo, desenvolvimento do sistema radicular. Você tem diminuição da perda de água do solo também, uma vez que o solo está protegido. Então, você tem menor, digamos, interceptação direta dos raios do sol,
na superfície do solo, então você tem menor evaporação, você tem equilíbrio da temperatura do solo, isso favorece muito a biologia do solo, aumento da atividade biológica e você tem minimização das operações com maquinários, uma vez que a gente não tem a questão de aração, não tem gradagem, nada desse tipo, então você tem menos tratos culturais aí com maquinário. Pode passar para mim, tá? E como desvantagem, a gente tem uma maior incidência de pragas e doenças, uma vez que a gente tem restos de material orgânico nessa área. Então, é alimento para pragas e doenças que permanecem ali por um determinado tempo. Daí a importância da gente utilizar plantas, né, culturas que não possuem, né, pragas e doenças iguais, né, que sejam específicos da cultura. Você tem aumento no uso de defensivos, uma vez que a gente tem uma maior concentração de pragas e doenças. Você tem dificuldade de germinação de semente em épocas úmidas. Isso porque você tem uma maior quantidade de umidade, né, que é retida devido à palhada. Então, em épocas úmidas, você pode ter um aumento maior ainda de umidade no solo e isso pode interferir negativamente na germinação das sementes. Você tem menor adaptação de maquinário, a gente precisa de maquinários específicos para utilizar esse sistema, né? Então, tem uma grande dificuldade. E problemas com compactação do solo. Então, com o tempo, como não é um sistema que a gente tem um revolvimento do solo, com o tempo a gente pode ter problemas de compactação. Daí é onde se indica a utilização de gramíneas muito nesse sistema, principalmente braquiárias, porque essas culturas possuem um sistema radicular muito agressivo, se desenvolve bem, um sistema radicular bem fasciculado, né? Se desenvolve bem e tem a capacidade de ir rompendo, né, essas camadas compactadas e manter o solo ali por mais tempo. Se você deseja implantar um sistema de plantio direto, inicialmente é necessário fazer todo um planejamento. Então, se é um solo que tem uma compactação, então antes de fazer a implantação do sistema, você tem que fazer a descompactação desse solo, todo o trato dele, porque uma vez que o sistema estiver instalado, né, não se pode mais fazer esse tipo de atividade. Passa para mim, tá, Alisson? Temos também o plantio semidireto, que é similar ao plantio direto. Utiliza também máquinas especiais para fazer o plantio. No entanto, a produção de material orgânico não é suficiente para configurar esse sistema como o plantio direto. É o que acontece aí na região do Tocantins. Mesmo que você queira fazer um plantio direto, né, você não consegue um aporte de material orgânico suficiente para configurar o sistema como um plantio direto. Então, vamos falar um pouco da degradação e conservação do solo. Pode passar, tá, Alisson? Então, a gente tem que na agricultura contemporânea, né, a gente tem devido ao aumento populacional aí, né, uma exigência por uma produtividade maior, né? Mas nem sempre essa produtividade vem acompanhada também de cuidados com relação à conservação do solo e da água e com a sustentabilidade agropecuária. Mas para isso a gente teve várias revoluções, né? Novas tecnologias, principalmente na área de genética, insumos, né? E mecanização. E na parte de insumos a gente tem toda a parte de novas adubos, corretivos e tudo mais. Passa para mim, tá, Alisson? Então, as principais causas do depauperamento do solo, ou seja, do empobrecimento do solo, da degradação desse solo. Então, as consequências, né, as causas aí são lixiviação e acidificação, que é comum principalmente em regiões de clima úmido, salinização, regiões de clima mais áridos, desertificação, poluição, degradação física e a erosão, que pode ser tanto do tipo hídrica quanto do tipo eólica. Aqui no Brasil é mais comum a gente ter a erosão aí do tipo hídrica. Passa para mim, tá, Alisson?
Então, o que é que a gente tem aqui? Olhando essa imagenzinha aí do lado direito, essa árvorezinha. Então, sobre condições naturais, né, os vegetais, eles absorvem águas e nutrientes, essa água e nutrientes são incorporados aos seus tecidos, né, folhas, frutos, ramos, né. Com o tempo, essa planta, né, tem os restos culturais dela, esses restos culturais passam por um processo de decomposição, que combina com a mineralização, né, em que os elementos nutritivos são absorvidos novamente aos alcaloides do solo e podem ser novamente absorvidos aí pela planta. Só que quando a gente fala em agricultura, né, esse ciclo aí ele é meio que quebrado, porque a gente não tem todo esse processo de mineralização e tudo mais, e vai ser utilizado novamente pela planta, e a planta vai devolver para o solo, e o solo vai devolver para a planta, né? Então, quando a gente tem o plantio, né, a gente tem a exportação desses elementos químicos aí, desses nutrientes, pelos grãos, pelos frutos, né, são levados juntos com a colheita. Então, quando esses nutrientes deixam de ser reciclados, né, vai diminuir aí os teores de nutrientes do solo. E, consequentemente, a gente tem um aumento da acidez do solo. A gente tem uma permanência de alumínio, que é tóxico para a maioria das plantas, né? Em solos cultivados, a gente pode ter problema também com lixiviação, que ocorre aí principalmente em regiões de clima úmido, onde a gente tem alta intensidade de chuva e a chuva pode simplesmente carregar, né, através da sua água, carregar os nutrientes das camadas superficiais para as camadas mais profundas, o que leva também à acidificação desse solo. A gente tem problemas também com salinização, que ocorrem principalmente em regiões de clima árido e semiárido, que é quando a quantidade de água que cai, né, das chuvas, ela evapora muito mais do que infiltra. Com isso, a gente tem, né, um acúmulo de sais no solo, que reduz, né, a infiltração de água no solo, aumenta o potencial osmótico também no solo, o que dificulta também a absorção de água pelas plantas. Pode passar, tá, Alisson? A gente tem problemas também com desertificação, que é um estado de extensa, né, extrema degradação de terras, que pode ocorrer também tanto de forma manual quanto por devido a mudanças climáticas, né, de forma de uso, né, pelo ser humano. A gente tem o excesso dos usos da terra, né, pode levar à desertificação. E o impacto é a redução da biodiversidade e da capacidade do solo de ser utilizado aí pela agricultura. Para a gente conseguir renovar, né, criar novamente, plantar novamente um solo desse, é extremamente difícil recuperar um solo desse. Pode passar, Thales. Temos problemas também com poluição do solo. Pode ser feito tanto por desertos industriais residenciais, né, quanto por adubos e defensivos agrícolas. O solo ele funciona como um filtro, principalmente com relação à água, né, a pureza das águas. Se o solo já está poluído, ele pode contaminar, né, colocar impurezas aí na água. Um exemplo aí de adubos e defensivos agrícolas, né, porque eles possuem muitas toxinas, é o nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio ele é facilmente lixiviado pela água das chuvas, esse pode ser levado aí para os lençóis freáticos, e o fósforo, que é arrastado junto com as partículas de solo, para os leitos de rios, lagos e tudo mais. E isso faz com que esse fósforo vai fazer com que os vegetais, né, os aquáticos, eles se desenvolvam mais e com isso eles vão absorver mais oxigênio da água. E com isso você tem a diminuição do oxigênio e com isso a gente tem problemas com a vida marinha aí, né, com os peixes. Pode passar, tá, Alisson? A gente tem problemas de degradação física, pode ser tanto por compactação quanto encrostamento. A compactação é resultado da compressão mecânica, ou seja, passagem de maquinário, né? Muitos maquinários pesados para várias atividades, né? Acabam levando à compactação desse solo.
Essa compactação prejudica o enraizamento e a penetração de água. Então, a gente vai ter dificuldade para o sistema radicular absorver água e nutrientes, vai ser dificuldade para a água infiltrar, o que vai levar a um escoamento superficial e vai diminuir a disponibilidade de água, uma vez que com essa compactação você tem diminuição dos macroporos do solo. Então você vai ter uma maior concentração ali, uma maior disponibilidade de microporos, né? Então a gente vai ter uma diminuição dos macroporos, então vai ter uma diminuição aí da disponibilidade do ar para as plantas. Uma forma da gente acabar, né, com essa compactação é utilizando um subsolador, né, que é essa imagem aí que vocês estão vendo. Então, esse subsolador, ele vai realmente fazer um rasgo no solo, né? Então, ele vai entrar por baixo ali e vai arrastar, fazer um rasgo no solo, né? Diminuindo aí, acabando com essa camada compactada. E uma vez que essa camada compactada estiver desfeita, né? Você vai ter um melhor desenvolvimento do sistema radicular da cultura e a cultura vai conseguir, né, absorver águas e nutrientes e se fixar melhor. Pode passar, Alisson. A questão do encrostamento se deve ao impacto direto da gota da chuva sobre a superfície do solo. Ocorre principalmente em solos onde a gente tem argila do tipo expansivas, que é argilas do tipo 2:1, né? Isso faz com que tenha a formação dessa encrosta, que vai impedir a infiltração de água no solo. Com isso a gente vai ter o escoamento. Então, uma forma de se evitar esse tipo, né, é por meio da cobertura vegetal. Pode passar, Thales. A erosão, que é um processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, né? Pode, em casos mais graves, chegar também a arrastar partes também de subsolos e até mesmo de rochas, né? Como efeito aí dos agentes erosivos, águas, ventos e até mesmo seres vivos que podem potencializar essa erosão. Existem dois tipos, a geológica ou natural, que é a que ocorre naturalmente, né? A natureza por si só, né, ocorre. E tem a erosão antrópica ou acelerada, que é aquela que é potencializada aí por nós seres humanos, através de manejos inadequados. Pode passar, Alisson. Então, a exploração da terra, né, isso aí pode potencializar a erosão, o desmatamento, queimadas intensas, aração, pisoteio excessivo pelo gado, plantio e cultivo sentido morro abaixo, né, favorece muito a erosão. Passa para mim, tá, Alisson? Temos as vossorocas, que é a forma, né, mais avançada da erosão, onde você tem um rasgo disseminado aí nas encostas, na natureza, né? Esse tipo de destruição, né, indica uma destruição de áreas agrícolas e urbanas. É muito difícil você fazer a recuperação de uma área onde você tem a criação de uma vossoroca. E a gente tem que, inicialmente a gente tem uma erosão laminar, que é onde a gente já tem que começar a prestar atenção no que deve ser feito, né? Depois a gente tem a evolução para uma erosão em sulcos, e de sulcos a gente tem um avanço para as vossorocas. Eu tenho uma professora, netinha, que ela costumava falar, que a gente perguntava para ela a diferença entre o sulco e uma vossoroca. Porque a que ponto, né, a gente pode falar que não é mais sulco e passou a ser uma vossoroca. Ela falava assim, que você pegava um trator e entrava dentro do trator. Você tentava passar. Se você conseguisse passar de um lado para o outro, é sulco. Se você caísse lá dentro, era uma vossoroca, né? Então, dificilmente, é difícil demais recuperar uma área dessa, leva-se muitos anos. E se você não fizer um controle, ela só vai aumentando cada vez mais, tá? Pode passar para mim. Então, fatores que vão influenciar aí nos processos erosivos, na erosão. Erodibilidade do solo, né, que é a suscetibilidade que o solo tem à erosão. Topografia, né, qual é a declividade desse solo, qual o comprimento de rampa desse solo,
o clima da região, né? Como é a questão de chuva, de vento, como é que é a distribuição, como é que é a quantidade, a intensidade de chuva e vento nessa região. Cobertura vegetal, tem ou não tem cobertura vegetal, uma vez que a cobertura vegetal ela vai diminuir, né, esses processos erosivos. E o tipo de solo, né? Textura desse solo, permeabilidade, profundidade desse solo e qual é o manejo que a gente utiliza nesse solo. Uma vez que o sistema, o manejo do tipo convencional, ele favorece processos erosivos e os outros sistemas, eles favorecem, né, a conservação do solo. Passa para mim. Então, quais são os métodos que a gente tem para fazer a conservação do solo, né? A gente tem práticas de caráter edáfico, que é aqueles que diz respeito ao solo específico, é aumentar a fertilidade do solo para que você tenha um melhor desenvolvimento do sistema radicular e das plantas, e com isso conservar mais o solo. Tem práticas de caráter mecânico, que a gente vai utilizar maquinários para implantar, né, determinados sistemas, né, para evitar a erosão. E tem práticas de caráter vegetativo, que a gente utiliza de plantas, como, por exemplo, o sistema de plantio direto. Passa para mim, tá, Alisson? Então, as práticas de caráter edáfico, né? A gente tem que aumentar a fertilidade do solo. Parte-se do princípio de que um solo fértil, a gente vai ter um bom desenvolvimento de plantas. Essas plantas vão ter um sistema radicular bem desenvolvido, né? A gente vai ter um solo estruturado que vai favorecer a infiltração de água no solo, vai favorecer o desenvolvimento da planta, que vai cobrir a superfície do solo, então vai diminuir o impacto de gota de chuva, vai aumentar a infiltração, diminuindo a enxurrada e tudo mais, né? Então, a gente tem 3 princípios aí: eliminação ou controle das queimadas, né? Adubações e rotação de cultura. Passa para mim, tá, Alisson? Então, as queimadas ainda é considerada por muitos um meio mais eficiente e a forma mais prática e de menor gasto para fazer controle de pragas, para fazer limpeza de terreno, para fazer renovar a pastagem, para acelerar a questão da colheita, né, para limpar um determinado local. Só que quando esse tipo é utilizado muitas vezes, com muita frequência, a gente tem sérios problemas. Primeiramente, que ele deixa o solo desnudo, né? Então, mais propício à erosão. A gente tem volatilização de nutrientes, que são usados pelas plantas, né? E também a gente tem contribuição para a poluição atmosférica. Que a gente ouve muito de produtores que fazem uso de queimado, por exemplo, para pastagens ou para limpar uma área e fazer um plantio. Ah, não, eu fiz a queimada e depois a planta vem toda verdinha, toda bonita. É lógico que vem. O que você fez? Você pegou a material orgânico, queimou ela, virou cinza. Cinza é o quê? É adubo. Só que o problema é, nas primeiras chuvas, esses nutrientes que estão todos disponibilizados de uma vez são facilmente lixiviados, né? Então são facilmente perdidos. Então, no primeiro instante parece ótimo, mas com o passar do tempo, você só tem a diminuição dos nutrientes ali que estão presentes no solo. Você tem problemas também com relação aos micro-organismos, uma vez que o fogo, né, ele mata muitos organismos do solo, né? Então é prejudicial para a biologia do solo. Passa para mim, tá, Alisson? A gente tem as adubações e correções, que é o que a gente utiliza, né, com base na análise química do solo, e também a gente tem o uso de adubos orgânicos, né. Então, visam manter o solo com os nutrientes necessários aí para melhorar, né, para propiciar um melhor crescimento e desenvolvimento da lavoura. Tá, Alisson? E a rotação de cultura, que a gente vai alternar, né, em um mesmo terreno, diferentes culturas, em uma sequência regular, né? Baseia-se em não repetir por muito tempo o cultivo de uma espécie em um mesmo local, né? Então a gente vai utilizar culturas com maior necessidade inicialmente e rotacionar ela com culturas de menor exigência.
Então, é uma prática baseada no fato de que as culturas eles têm sistemas radiculares diferentes e têm exigências nutricionais diferentes também. Então, inicialmente, você põe uma cultura que tem uma maior exigência no consumo e logo depois você vem com uma cultura que tem uma menor exigência, que ela vai consumir o restante dos nutrientes que se tem. E sistemas radiculares diferentes também, que vai ajudar principalmente na questão de aeração do solo, descompactação, maiores condições físicas, entre outros. Passa para mim, tá? A gente tem as práticas de caráter mecânico, né, que utiliza de maquinários aí para introduzir mudanças no relevo, né, corrigir declives, entre outras coisas, né. A gente pode ter a construção de canais ou patamares, a gente chama de terraços, né, que vão interceptar a água das enxurradas e vai fazer com que ela infiltre nesse solo. E é uma prática que requer um certo dispêndio financeiro para fazer esse tipo de terraços. Passa para mim aí, Thales. Você pode ver aí do lado esquerdo, né, um exemplo do que seja esses terraços. Então, a parte mais elevada, que a gente chama de camalhão, né, e antes dele a gente tem um canal. A água vai vir, né, a gente tem uma determinada declividade, a água vai vir, vai parar nesse canal e vai infiltrar no solo. Né. Isso impede que a gente tenha um escorrimento muito longo, né, e tenha problemas com erosão. Outra forma também desse tipo de prática é o cultivo em curva de nível, que acompanha, né, o nível do terreno. E a gente tem, por exemplo, na construção civil, o desvios, né, para infiltração de águas que escorram aí de estradas. Passa para mim, Thales. Para fazer, né, essa prática aí do terraceamento das áreas, é necessário que a gente contrate pessoal qualificado, né, porque tem todo um planejamento adequado disso, né. É preciso saber qual a altura correta desses terraços, dos camalhões, é necessário saber qual a profundidade dos canais, qual a distância entre um terraço e outro. Do contrário, a gente tem isso aí, ó, né? A gente tem rompimentos, porque ou a rampa, ou o espaçamento entre rampas foi muito grande e o terraço não suportou, né, a quantidade de água. Ou você tem a altura do terraço do canal inadequado, que também vai levar ao rompimento, né? Então é necessário que a gente tenha pessoal qualificado para fazer esse tipo de coisa, não ir fazendo na tora, como se diz, né? Passa para mim, tá, Alisson? A gente tem as práticas de caráter vegetativo, né? Que visa fazer o controle da erosão através de cobertura do solo. É a questão aí do plantio direto, reflorestamento, plantio em faixas e também seguindo a curva de nível também é um caráter vegetativo. A gente tem também a construção aí de quebra-ventos, né? Fileiras de plantas servindo como quebra-vento para áreas onde a gente tem problemas muito grandes com vento. A gente tem também uma formação, um manejo adequado da pastagem, porque muitos ainda veem a pastagem como só algo assim, você planta lá e deixa pronto. Mas a pastagem é também uma cultura, precisa ser manejada adequadamente, plantada corretamente, precisa ser adubada, precisa se ter um controle, né, de altura dessa pastagem, controle da quantidade de animais que são colocados nessa pastagem, né? Então, é muito importante. Passa para mim. Então, aqui algumas referências, né, que eu utilizei. Pode passar, Tassi? Eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu tive que falar um pouquinho acelerado por conta do tempo, né? A gente enrolou um pouco ali no começo, né, devido aos problemas técnicos. Mas eu quero deixar o meu obrigada, principalmente a Jussara, que foi quem me convidou, né, para participar. Um obrigada aí ao pessoal aí da organização. E eu deixo para vocês essas frases. Nós só enxergamos aquilo que conhecemos. Então, para você enxergar bem uma determinada coisa, é necessário que você conheça. É
necessário que você estude aquilo, para você poder falar e para você enxergar verdadeiramente como é, né? Então, tem muitos que vão falar, plantio direto não dá certo, tudo mais, são pessoas que não enxergam, né? Entendeu? Então, o sistema e tal não funciona, ou a queimada é muito boa. Então, são pessoas que não enxergam, elas não têm um conhecimento sobre aquilo, eles não enxergam, né, os prejuízos daquilo ou os benefícios. Tá? Então, é necessário a gente ter, né, esse conhecimento. E é muito bom vocês estarem estudando. Eu já larguei, né, já estudei demais nessa vida, mas eu sempre gostei muito de estudar, sei o tanto que é bom, o tanto que é necessário. E como é bom, né, nos dias de hoje, a gente ter essa facilidade, que muito tempo atrás a gente não tinha essa facilidade de estudo que a gente tem hoje em dia. Tá? Muito obrigada, que tenhamos um bom dia e vamos passar para as perguntas. Thalita, muito obrigada, tá? Agradeço em nome da equipe do PET. Só queria cumprimentar já o Gabriel Santos, né, que entrou já na palestra. Pedir um pouco de desculpas pelo atraso, mas totalmente compreensível, tá? E gostaria de limitar aqui a 2 perguntas que foram feitas no chat, ambas pela Tainara. Eu tenho algumas para fazer também, mas aí a gente conversa em outro momento. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer as perguntas também, caso queiram, pelo WhatsApp, uma vez que a gente já passou aqui do horário, né? Um pouco do horário, já temos um novo palestrante aí, caso queiram, mas... Certo, deixa só eu passar as da Tainara. Tainara pergunta assim, se existe um período que é ideal, que é periódico, para aplicar cada técnica de manejo? Assim, a questão do sistema convencional, né? A gente tem uma determinada época, né, para a gente fazer esse tipo de sistema, uma vez que a gente precisa de uma determinada umidade no solo, né? Porque simplesmente se o solo estiver muito seco, a gente não consegue fazer toda a parte de aração, gradagem e tudo mais. Então, ali logo nas primeiras chuvas, para as primeiras chuvas é o mais ideal, porque a gente precisa de uma determinada umidade. Já os outros sistemas, não necessariamente, né? E principalmente se a gente tiver a questão da irrigação, a gente consegue fazer um plantio aí durante toda a época do ano. Excelente, Thalita. A outra pergunta da Tainara aqui é a pergunta de ouro. Qual que seria o método de manejo que garante que seja mais adequado, né, para garantir tanto a boa produção como causar menos impactos na área? Na sua visão, claro. Na minha visão, né, sem dúvida, ultimamente tem sido o plantio direto, né? Apesar da que a gente pode ter com o tempo um problema de compactação, mas a gente tem todo um cuidado, né, para evitar esse processo, mas em longo prazo, para mim, seria o plantio direto. Aí, gente, tem também o plantio semidireto, que na região aí do Tocantins não temos como fazer um plantio direto, né? Então, é um plantio semidireto. Então, caso não consiga fazer, até porque o plantio direto a gente tem o problema da questão dos maquinários específicos, né? Então, inicialmente a gente poderia fazer um sistema aí de plantio convencional e vir aí no segundo ano aí com um cultivo mínimo, né? Então, evitar ao máximo ter que fazer todas aquelas operações de revolvimento do solo novamente, né? Se possível. Mas para mim é o plantio direto. Ótimo, Thalita. Acredito que respondeu o questionamento da Tainara. Ela agradeceu aqui pela palestra. Algumas pessoas agradeceram. E agradeço novamente, tá? Em nome do PET. E convido também para continuar acompanhando o evento, se possível. Não sei de seus compromissos. E acredito que também agregará bastante conhecimento. Gostaria de ressaltar também que um dos objetivos do Zona Federal é justamente proporcionar essa interface da engenharia ambiental com outras áreas, no caso, a engenharia agronômica, né, no caso da palestra. Então, para nós é muito importante conhecer, né, como são aplicadas as técnicas e ver a nossa atuação. Eu fiz algumas anotações durante a palestra, principalmente sobre isso, vendo como eu poderia interferir nisso, né,
como eu poderia tornar mais eficiente, como eu poderia trazer um pouco para a minha área, entender como o engenheiro agrônomo pensa e como o engenheiro ambiental idealiza. Pensamentos diferentes, mas que no final, né, Objetivos, o objetivo é o mesmo. exatamente. Então, agradeço novamente, Thalita. Vou Eu que interromper a agradeço apresentação. vocês. Bom evento, né?